Na Jurema que eu encontrei quem estava a me chamar, uma negra pomba gira de lei. Nossa, sacanagem, viu? Esse Instagram tá de brincadeira com a minha cara. É a segunda vez que isso acontece, eu desisto. Eu acho que eu não nasci pra fazer live, entendeu? Não nasci pra isso. Flopando todas as lives, flop total. Caramba, menina. Gente, pra quem está entrando aí agora e que vai permanecer, era pra ter uma live lá no Instituto Flores de Aruanda. Porém, eu não sei o que acontece com o meu Instagram, que o bagulho não funfa, entendeu? O negócio não funúncia e eu não sei o que é, meu. O negócio tem algo contra mim, porque já é a segunda vez, eu não sei o que que eu preciso configurar aqui, mas no meu ele dá certo, ele é meio egoísta, esse Insta. Mas, sei lá, vamos lá, né? Vamos por aqui mesmo. E, esqueci até de pôr no meu stories que tá rolando aqui. Péssima blogueira. Ó lá, a Joana entrou. Calma que o negócio aqui é lento. Só porque eu me arrumei. Olá. Aí, Joana. Conseguimos! Olha, foi só porque eu passei batom, me arrumei, o negócio resolveu não funcionar, porque eu falei pra ela, Joana, vamos testar, porque deu problema lá com a Kelly. A gente 2 da tarde testou, deu tudo certo. Aí agora, meu, não sei o que acontece. Olha, desculpa mesmo, viu? Faz parte. A minha tela também tá embaçada, nunca aconteceu isso, mas a gente é teimosa, vamos lá, né? Deve ser alguma configuração do meu celular, sei lá o que é, mas enfim. Estamos aqui, migramos agora para o meu. Espero que o seu público venha para cá. Não, sim, aparece E, que eu estou enfim. ao vivo, né? Então vai dar bem tranquilo. Então fechou. E, Então, sucesso. então vou Então, começar então a falar, né? Então, isso. da boa noite, pessoal, né? Hoje a gente vai ter uma conversa com a Zana, nós estamos invertidas, né? Para quem está entrando agora. A Zana, que é uma artista maravilhosa, né? Inspira tantas mulheres, Ah, né? A gente de antemão quer te agradecer, né? Eu tenho certeza que vai ter muitas mulheres hoje te ouvindo que vão se inspirar muito na tua fala, né? Na tua história, na tua vivência. E como a gente já conversou, né? A gente está deixando fluir, né, Zana? E nada melhor que a própria pessoa se apresentar, né? Então hoje eu sou tua ouvinte. Vamos lá. mas ajuda aí, hein? Faz umas Ajuda, perguntas para eu não flopar a live, ficar aquele silêncio desconfortável, porque eu sou melhor na escrita, né? Mas vamos lá. fica tranquilo. Joaninha, obrigada. Obrigada pelo convite, pela confiança. Quando você me chamou, eu fiquei tipo, nossa, mas. Porque eu vivo aqui no meu mundinho e falo, mas sei lá, não faço nada demais, né? Então eu fico lisonjeada mesmo, obrigada aí. E que responsa, né? Inspirar outras mulheres. Mas se isso for possível, eu fico feliz. E é isso, obrigada pelo elogio, eu me esforço. Na verdade, o meu caminho aí com a arte é bem antigo. Eu, desde criança, eu desenho, pintura é, assim, meu passatempo preferido. Eu sempre, tava chovendo, eu pegava minha mãe comprava aquelas revistinhas de colorir, eu tava lá pintando. Então é uma coisa, assim, natural mesmo. Mas é isso, né? A gente é desencorajada a seguir o caminho da arte desde sempre. Não é nem por família, nada disso que eu tô dizendo, é pela sociedade mesmo, né? Então eu fui crescendo e tal, e daí você vai vendo que, não dá para eu viver disso, não dá para eu fazer isso, tem que fazer algo relacionado, mas enfim, ter minha própria produção, sei lá. A gente não sabe como
atuar nesse mercado da arte, né? Então eu estudei, me formei em artes, né? E só que eu sempre vivi assim nos bastidores dela, né? Então eu já fui professora, já trabalhei em ONG, já trabalhei com audiovisual, distribuindo filmes, tal, filmes mais artísticos assim. E paralelo a isso, eu sempre tinha assim meus desenhos, a minha produção, eu trabalho bastante com ilustração e comecei a pintar umas paredes, assim, uma amiga uma vez deixou e aí eu comecei ali, né? Ela super confiou, esse universo feminino, uma ajuda a outra. Ai, faz alguma coisa aqui na minha parede. Fui lá, super arrisquei, deu certo, deu muito certo, e daí eu fui seguindo. Só que eu tinha um trabalho paralelo, né? Eu não me dedicava 100% a isso. Até ontem, você estava numa live com uma outra moça, que agora não lembro o nome, e ela falou sobre profissão, que é aquilo que você ama, quando você faz, as pessoas sentem e tudo mais. E eu acho que eu sempre fiquei nesse lugar de inquietação enfim, nos empregos normais aí, corporativos que eu tinha, sempre eu ficava inquieta, ai, preciso, não sei, aqui não é meu lugar, tem alguma coisa errada, me dedicava, mas assim, não era, né, não é aquilo que faz o seu coração bater mais forte, né? E ao longo desse caminho, eu fui percebendo que dentro do meu traço, sempre foi uma coisa mais abstrata, assim, né? Se vocês forem lá no comecinho do meu Insta, que eu resolvi abrir o Insta, assim, pra, tipo, já que eu faço essas coisas, eu vou pôr isso em algum lugar, né? Fui meio cara de pau mesmo. Vamos Daí arriscar. abri o Insta e lá no comecinho... Oi? Vamos arriscar. Lá no comecinho tem umas artes bem, assim, até meio tosca e tal, mas sempre teve um pouco esses sinais gráficos abstratos que tinham um símbolo mais profundo. Só que eu só fui entender isso depois, e mais especificamente quando eu conheci a Umbanda, que é algo novo na minha vida, não sou super veterana, sou nova nesse rolê aí, então tenho muito a aprender. Mas isso já estava implícito na minha arte, só que eu nunca reparei, né? Então, daí eu já, assim, eu vou ficar aqui falando, meu pensamento não é muito linear, tá? Eu falo tudo bagunçado, assim. Fica tranquila. Então é isso, eu só fazia. E daí eu pego esse gancho falando, pensando na intuição, né? Eu acho que os artistas, eles não tem como eles não trabalharem com intuição, por mais cético que o cara seja, médium desenvolvido ou não, uma pessoa que ateu, enfim, os artistas eles meio que canalizam energias, sensações, sentimentos e o que a sociedade passa, né? Então a arte ela dá conta de pensar a sociedade, pensar a cultura, e é assim com todos os artistas, de qualquer nível, qualquer linguagem, né? E não foi diferente comigo. A diferença é que é isso, eu acabei ganhando uma visibilidade dentro da religião, porque eu não posso deixar de citar o Alexandre Comino, que foi um grande, assim, cara que me deu um empurrãozão, né? Eu fui lá, o primeiro contato que eu tive, assim, com os orixás mesmo, eu tive antes, mas quando ele viu, ele me deu a oportunidade de fazer o painel lá no Colégio Pena Branca. E isso foi uma coisa que foi, assim, uma ruptura na minha vida, porque primeiro que eu tive que entrar em contato com algo até então desconhecido. Aí, antes de entrar nisso, eu acho que é legal falar minha relação com a espiritualidade, né? Porque entre esse caminho da arte até ele chegar na espiritualidade, né? Eu passei, assim, por um... Ai, a gente sempre tem um período da vida que a gente tá meio perdida, né, amiga? Que a gente tá tipo, ai, meu Deus, não sei o que eu faço. Tá tudo cagado. E daí, enfim, tava lá no desespero, passando por umas coisas bem difíceis na minha família, relacionamento, tudo muito difícil. E daí, quando eu era adolescente, eu sempre tinha, assim,
eu era aquelas adolescentes Wicca, sabe? Adorava umas bruxarias, umas coisas assim, mais feitiço e tal. O hinduísmo eu me identificava muito, mas eu não conseguia me identificar com nada daqui do Brasil, assim, eu não conhecia. Então, assim, a Umbanda nem sabia direito que existia, né? Então, por isso que eu falo que é recente. E daí eu tive uma vivência. Mas quando eu comecei a saber que existia Umbanda e ouvi falar, assim, me despertava uma curiosidade muito grande, assim, eu achava um negócio intrigante, aquelas risadas do Exu, e daí o cheiro da defumação, ao mesmo tempo é uma coisa encantadora, né? Então eu me apaixonei, assim, é o primeiro contato que eu tive, mas até eu chegar lá, eu tive que, né, a espiritualidade teve que me chacoalhar literalmente. Então, eu tive um processo com a ayahuasca, que acho que foi o que eu tive mais forte, assim, tipo, olha, acho que o seu lugar pode ser ali. E daí foi quando eu fui conhecer um terreiro que era perto da minha casa e tal. E aí eu me apaixonei, gostei muito, é uma coisa que eu comecei a estudar sem parar, e daí veio essa história toda do Cumino e tal. Na verdade, antes disso eu fiz, o primeiro orixá que eu desenhei foi Iemanjá, e eu pensava assim, eu nasci no dia 2 de fevereiro, né? Então eu sempre já tive esse contato com Iemanjá, eu sempre gostei e tal. Só que daí eu olhava as imagens que já tinha e gostava e tal, mas eu queria fazer algo do meu jeito, assim. Só que eu não sei te explicar muito bem como que isso surgiu, tá? Eu sei que eu tava lá conversando, né, ainda num processo difícil, emocional e tal, e acabei fazendo um rascunho, e aí eu gostei, eu falei, eu vou fazer dos outros orixás. E comecei a pesquisar sobre eles e tal. Então, o meu trabalho, ele é muito assim de associação, símbolo, tem tudo isso, só que tem muita coisa que é inconsciente, que depois que eu comecei a estudar que eu entendi. E daí foi isso, o Kumino me achou, eu fui lá, fiz o painel, foi um intensivão, assim, de aprendizado, porque tinha uns orixás que eu nunca nem tinha ouvido falar, né? E tanto é que, assim, o meu primeiro contato mais forte. Eu acho que hoje o meu traço evoluiu muito, inclusive, né? E eu fiz o Magia do Fogo. E daí, enquanto eu fazia o Magia do Fogo, eu ficava olhando as coisas e falando, nossa, meu, como que eu pensei isso aí? Tipo, foi uma coisa que eu fiz as formas, para quem estudou Magia do Fogo, para quem não sabe, é, enfim, resumindo, né? Se trabalha assim com mandalas, você risca no chão, enfim, acende as velas e faz lá uma magia do bem, tá, pessoal? Para quem não conhece. E sempre tem um símbolo relacionado a determinada divindade, aos tronos, né? E sem querer, entre aspas, isso está presente nas artes, nas identidades dos orixás que eu criei, né? Que é meio. Não posso dizer que fui eu que criei, nossa, não fui eu que criei os orixás, né? Mas enfim, me inspiraram a criar isso. E daí eu comecei a reparar que esses símbolos estavam lá, que são os símbolos que sempre estiveram nas artes que eu sempre fiz. Então, sei lá, espiral. Aí agora eu não consigo não relacionar com Logunã, por exemplo. Aí tem todo o universo da pombagira também, fogo, flores, caveira, o tridente, Iemanjá, que eu amo, assim, então sempre tive essa coisa do fundo do mar, como representar isso, como materializar isso através do desenho, né? Então a minha ideia era essa, como materializar as energias através do traço. Porém, na minha visão, eu não acho que o orixá é só energia, né? Eu acho que eles têm sim uma identidade, eles são de origem africana, então para mim aí eu entro nessa questão da arte, né? Que assim como a arte dá conta de pensar a sociedade, a Umbanda também. Então, a Umbanda, as religiões afro, né, assim, elas dão conta de pensar o social.
Então, assim, o que eu não aprendi nos livros de história na escola, eu aprendo com a Umbanda. Então, eu não tenho como fazer uma arte sem pensar no que mais ela carrega. E se eu estou trabalhando com imagens de orixás, de guias, eu estou trabalhando com a cultura brasileira, eu estou dando voz a imagens que são intoleradas, a uma religião que é discriminada, né? Enfim, a gente mora aí num país racista, todo mundo o que a gente estranha, a gente já renega, enfim. Então, é interessante pensar que, por mais que seja uma ilustração, uma coisa mais lúdica, algo que faz a pessoa se conectar para ela levar para o altar, é também uma bandeira que a gente levanta, né? E se eu desenho um índio, eu não consigo não pensar no índio na sociedade hoje, por exemplo. A gente se depara com essas questões, né? Então, eu acho que o que mais me encanta na Umbanda e, enfim, agora meu maior público é umbandista ou outras religiões irmãs aí, é esse sentido, né? De ter esse olhar social, de ter essa... É isso, né? A arte, antigamente, se a gente for parar para pensar, meu, aqueles caras lá que faziam os afrescos nas igrejas, maravilhoso, tal. Isso era super sacralizado, super valorizado. Era uma coisa da elite, só os caras ricão podia ter. E a nossa, aí vindo para cá para o Brasil, a gente tem uma cultura tão rica, tão maravilhosa, e tem tantos artistas, não só eu, né? Tem milhares de pessoas aí representando a nossa cultura de alguma forma. E eu espero que isso possa ter o tanto de importância que esses afrescos tiveram antigamente, né? A diferença é que hoje nossos afrescos são na rede social, né? Nossa maior, assim, plataforma é a internet, então eu sinto isso. Eu tô aí numa leva, já que a gente está falando de arte e espiritualidade, mas pode ser, qualquer pessoa pode ter interesse, não precisa ser só quem é da religião, enfim. Eu sinto que tem muitas pessoas trabalhando com as imagens, pensando em orixá, pensando em... Porque a gente está nesse momento, principalmente agora, que um monte de máscara caindo, literalmente, um monte de coisa acontecendo, e parece que a gente precisa resgatar algumas coisas, né? E é uma sintonia mesmo. Eu sigo um monte de gente aí, tem um monte de artista que eu gosto, que também trabalha com essa temática e tudo mais. E eu acho que isso vai crescendo cada vez mais, o que só demonstra o quanto a arte ela é essencial na nossa vida, né? Independente da linguagem, se é bonito ou não, porque não tem muito isso na arte. É que a gente tem um olhar condicionado, mas ela não é para ser, ai, que fofo, que lindo. Ela pode ser, ela precisa ter, pode ter beleza, mas ela tem que ter senso crítico, né? E essa educação do olhar, quem tem que dar somos nós, né? Aqui, os próprios artistas, né? Então a gente, enfim, tá aí para mostrar esse outro lado e a gente espera que as pessoas possam se encantar com isso de uma forma verdadeira e, e valorizar mesmo, né? Porque a arte não é uma coisa que eu não almoço a arte, eu não visto a arte, não é uma coisa assim que eu uso para tomar banho, não é uma coisa essencial. Mas não tenho como não citar o quanto ela é importante, principalmente agora, né? Tá todo mundo aí em casa, mas tá todo mundo aí vendo uma tirinha, dando risada com as charges, assistindo as lives dos cantores. Então, ela alimenta e nutre a nossa alma, né? Ai, não sei, acho que eu viajei muito, né? Falei um monte de coisa. E tenho certeza que estamos amando te ouvir. Eu acho muito importante, sabe, Zana? Porque quando nós, né, recebemos essa missão de fazer essas 21 lives, né? E aí tinha que pensar na mulherada, né? E aí eu pensei assim, nossa, eu quero trazer mulheres um pouquinho assim, fora
fora do previsto, né? Então, aí o meu marido, né, o Benê, ele falou, ah, tem a Zana, porque ele viu teu trabalho, né, também foi através da Alexandre Comino, também da Kelly Aleca, né, e ele disse, nossa, é lindo o trabalho dela, né, e nós somos muito ligados à arte, não somos artistas, né, mas somos admiradores. E aí Mas é veio a isso, ideia, eu acho né, que e a gente precisa trazer uma mulher que fale disso, né? Porque eu acho que o artista, como tu falou, é uma pessoa extremamente intuído, né? Quantas vezes deve ter acontecido, tu vai nos contar agora, que com certeza deve ter acontecido, de vir na hora um trabalho completamente, né, intuído por alguém, por algum, até da própria pessoa, né? essa relação do. Primeiro que você fala, ah, não somos artistas, mas assim, é isso que a gente tem que começar a mudar. Talvez você não seja artista, mas você também tem um potencial criativo. A diferença é que, assim, criatividade é a inteligência se divertindo, né? A minha inteligência, eu não tinha inteligência com matemática, com química, com nada disso. Então, eu sou de humanas, amiga, então eu tive que ir para as artes, né? Mas era o meu único talento, assim. Mas todo mundo tem um potencial criativo que vai usar em algumas, né, em algum lugar. Então, você, com certeza, na sua terapia, você usa um lado, essa energia criativa, com certeza, de outras maneiras, né? E, e é isso, né? Não tenho como falar de, de criação e desse processo aí sem falar do que é ser mulher, né? Porque na própria arte, a mulher, ela foi sempre invisibilizada e sempre colocada num lugar de amadorismo, né? Então, assim, as mulheres, elas eram ou pintadas nuas, como no nudez lá, que o pintor ficava lá, elas ficavam posando, ou como mulheres da elite, super ricas, ou as mulheres negras, no caso, como retratadas como empregadas, escravas, enfim. Então a gente não. Tanto é que a gente tem dificuldade hoje de falar, porque a gente tem esse. A gente foi tanto tempo abafada, tanto tempo a gente perdeu um lugar, que é isso, né? Então, é, a gente se. Provavelmente todo mundo aqui deve conhecer três mulheres artistas: Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, só, né? Sendo que tem um monte de mulher que fez muita coisa, né? E lógico, graças a Deus hoje a gente está num momento diferente, as mulheres estão aí metendo as caras mesmo, estamos aí falando sobre vários assuntos. Eu escolhi, acabei, não é nem que eu escolhi, né? Acho que inconscientemente eu devo ter escolhido, mas eu cheguei nesse caminho aí da espiritualidade porque acho que teve a ver com a minha poética, com as coisas que eu desenvolvi. Mas existem vários nichos aí de. E eu arrisco dizer que todos são espirituais, né? Porque para mim tudo é espiritual. Mas assim, qualquer coisa que qualquer artista trabalha, ele não deixa de ser espiritual, porque ele está pensando sobre sentimentos, ele está pensando sobre evolução, né? Então, é isso. E daí, o meu processo criativo, que você falou, ah, deve ter alguma coisa que você já fez que foi super intuído e tal. Como toda mulher, eu sou muito regida pela lua também. Então, sei lá, tem momentos que eu tô super minguante, que tipo agora, assim, eu não tô conseguindo produzir muito, eu tô querendo fazer outras coisas. Então, tem um momento de recolhimento, tem aquele momento cheio que a gente tá super, nossa, com várias ideias, tal. Inclusive, queria dar oi para as bruxas que estão aqui me assistindo, minhas amigas. Beijo, meninas, bruxas do 71. É, daí é isso, eu tem horas que tá super fácil, tem horas que é mais difícil, que a gente tem que se respeitar. E também depende, como eu trabalho muito com encomendas, né? Depende muito do outro também, né? Porque é uma troca. Então, às vezes, é, a pessoa vai trazer alguma coisa, e às vezes é muito difícil de acessar, né?
primeiro que eu não gosto de falar que a minha arte é mediúnica, porque eu não vejo as coisas assim, né? Tem gente que deve achar que, nossa, eu vejo a Exu aqui na minha frente, eu ia me cagar se eu visse. Então eu não vejo não, tá, gente? Só pra vocês saberem. Mas eu tenho uma coisa assim, às vezes vem um negócio assim na minha tela mental, que eu até comentei isso com a Kelly. Vem assim uma ideia na hora, tipo, vem um negócio na hora, mas aí é aquele lance, né? Expectativa versus realidade, porque, né, eu tenho as minhas limitações técnicas também. Então, às vezes acho que os guias vêm e falam, me mostram um negócio, faz isso. Aí quando eu vou fazer sai um pouco tosco, né? Porque eles são perfeitos e eu não. Mas o que vale é a intenção. É, então tem isso, às vezes é assim, e às vezes é uma coisa da minha criatividade mesmo, que eu vou buscando símbolos que eu acho que tem a ver com aquela pessoa, com aquilo que ela me falou. Agora eu desenvolvi uma série aí de ilustra oráculo, que eu tô chamando, né? Que eu senti que nesse momento as pessoas estão precisando de uma palavra de amor e carinho e tal. E tive essa ideia aí de presentear, para as pessoas se presentearem com esse tipo de arte. E aí, às vezes, é só com uma palavra eu consigo pensar em alguma coisa, enfim, que aquela pessoa quer expressar para outra e tal. Então, geralmente é assim, e tem coisas que eu jamais conseguirei te explicar, porque sei lá de onde vem, ou então é muito natural mesmo, ou às vezes é vulnerabilidade total, que é. Ser artista é correr risco toda hora, porque eu tô toda hora expondo alguma coisa aqui que às vezes ninguém vai gostar, né? Nunca se sabe, mas a gente tá aí, porque a arte só funciona com o espectador. Eu não posso fazer ela só para mim, né? Ela só funciona com o olhar do outro. E todo mundo tem, enfim, bagagem cultural, repertório de vida e vai se identificar com alguma coisa, vai ter alguma experiência ali que vai ativar, né? Então, é um trabalho de troca também esse processo criativo, né? O que mais que eu posso falar? Eu fiz até uma cola aqui, porque eu sou muito nervosa, gente. Mas eu nem li a minha cola, O detalhe. que eu costumo dizer nessa, né? Conversa entre amigas, né? A diferença é É. que tem outras pessoas nos ouvindo. Tu pode ter certeza que essas pessoas estão tirando o melhor proveito, né? Então, Ah, sim. já aconteceu assim, né? Algumas vezes, né? De estar reunido com algumas mulheres, alguns círculos, né? E vir dons, assim, né? Inclusive da pintura para algumas, né? E eu acho isso muito bacana. Assim, é incrível, né? Porque às vezes tá ali aquela mulher murchinha, né? Que não se encontra, né? Que não sabe onde ela pode contribuir, né? E aí vem esse dom lindo da pintura que eu sou apaixonada, né? Quem me conhece sabe que eu ando com mandalas pra cima e pra baixo, né? E É. então eu acho que isso certamente vai inspirar outras mulheres. As meninas estão falando assim se podem fazer algumas perguntas, né? Vamos pensar em alguma pergunta? Podem perguntar, gente. Pergunta aí, Vamos lá. menina, Samara maravilhosa. Nick, te amo. Então, eu fico pensando assim, né? Eu frequentei aí o Pena Branca um tempo e tal. Eu amo a atmosfera do terreiro, eu acho que é uma coisa que me encanta. Brasil, né? E assim, trabalhar com imagens é tentar contemplar tudo isso, né? É tentar contemplar o Brasil. Então, até assim, quando eu vejo umas imagens de sagrado feminino, eu acho lindas, mas, meu, elas não me representam. Tipo, tudo bem que eu sou branca, sou descendente de europeu e tal, mas aquelas imagens parece filme medieval e acho que é tão mais diverso. Por que que a gente não retrata as índias, as pretas velhas, tudo isso, né? Então, acho que a primeira identificação das mulheres é elas se verem ali, né? E aí, dentro da minha limitação técnica, novamente eu reforço isso, porque também eu não sou super realista,
eu gosto de pensar que existem outros tipos de corpos, outros tipos de imagens, né? Não é só a mulher padrão, enfim, tem que ter uma figura é, africana, tem que trazer toda a diversidade que é nosso país e que é a religião, né? E tem umas Nossa, perguntas aí, ó. tem a primeira ali, foi. Vamos ver, vamos voltar ali, que eu já não. Tô perguntando como é que foi teu começo, né? Como foi o primeiro contato com a espiritualidade envolvendo a tua arte? Nossa, tipo assim, as pessoas devem achar que eu tomei ayahuasca e vi várias coisas, né? Pra eu desenhar depois, né? Mas não é assim, não, gente. Na verdade, é o que eu falei. Eu acho que ela já estava em mim desde muito antigamente, quando eu ia lá fazer um muralzinho mais abstrato e tal. Aqueles símbolos da espiritualidade já estavam lá. É como se eu fosse uma maga das paredes, entendeu? A maga dos papéis. Então, acho que os símbolos já estavam lá, é como se eles já estivessem em mim, assim. Então, eu não sou, eu acho que eu não sou, né? Sei lá, também. É médium de incorporação. Então, eu incorporo a espiritualidade através da minha arte, eu acho, né? Eu penso assim, pelo menos, né? Então, assim como uma pessoa que está se descobrindo dentro da religião, que, meu, sei lá, incorporou e não entendeu direito o que era isso e tal, acho que comigo foi parecido, só que dentro da arte. Então, aquilo estava sempre ali, mas eu nunca me toquei que aquilo poderia ter uma ligação com alguma coisa, sabe? E daí foi como eu falei, eu comecei a estudar e tal, e a vida foi me levando e eu descobri. Então, assim, eu não sei explicar como que eu. Ó, eu fiz o e-book que eu mesma fico tentando me entender. Eu tento explicar como que eu comecei a retratar a espiritualidade. E daí eu vou já dar um spoiler aqui. O que eu falo aquele termo brainstorm, que é você joga um monte de ideia, um monte de coisa que tem a ver com aquele assunto, e aí você recolhe as que são mais interessantes e afunila tudo isso em uma ideia só, né? Então, isso mais a associação de símbolos. Então, vou dar um exemplo. Logunã, que tem toda uma questão com o tempo. Sei lá, você pensa em tempo, você pensa no quê? Eu, eu pensei relógio, ampulheta. Então, eu peguei tudo isso, além da onda vibracional do próprio orixá, e coloquei lá. Então, acho que é isso. É. Explica muita coisa, Não sei né? se eu respondi. Ali a próxima pergunta é: qual é o teu ideal dentro da arte? Nossa, amiga, putz, eu sei lá, viu? Porque eu não sei o dia de amanhã real, assim. Aí a parte. Agora bateu a bad, viu? Porque com tudo isso que a gente está vivendo no país, eu não sei, porque eu não sei nem. Eu realmente não sei o dia de amanhã, então eu estou vivendo o processo mesmo. Eu acho que eu não estou pensando em um sonho, uma coisa, uma idealização, um objetivo. Eu penso que eu espero que eu esteja fazendo alguma coisa útil, sabe? Mesmo que seja só para algumas pessoas, sei lá, e não útil de, nossa, eu preciso ser produtivo e útil para alguém. Mas sei lá, eu espero estar trazendo uma coisa diferente para o mundo. E a arte se reconfigurou, e acho que talvez eu faça parte disso, porque é óbvio que assim, eu tô mais no campo da ilustração, eu não sou uma artista que expõe em museu, sei lá, poderia falar que é isso, eu quero expor no museu, mas eu sei lá se eu quero isso, não sei, eu não sei responder essa pergunta. Vamos ver. Aqui tu perguntando se Até porque a gente nem sabe se a gente vai poder visitar o museu tão cedo, né? é verdade. Perguntando aqui se tu faz algum ritual antes de começar o teu desenho. Ai, me sentindo celebridade respondendo as perguntas dos fãs. Olha, tem dias que eu tô bem ritualística, que eu acendo incenso, acendo até vela às vezes. É, Às vezes a ideia ela não vem assim de imediato, tá, gente? Às vezes a pessoa me pede um negócio que eu vou fazer um mês depois, porque aquilo tá
amadurecendo dentro de mim, assim, sabe? É como se, sei lá, talvez os guias estivessem trabalhando dentro de mim algo que em algum momento vai se externalizar. É uma geração mesmo, é um bebê que sai, sabe? É é, bem trono da geração, bem Iemanjá o negócio. Aquilo vai sendo gerado, às vezes sai sem ritual nenhum, só sai. Tem dias que eu, sei lá, tô ouvindo uma música nada a ver e tô desenhando, e tem dias que eu tô mais centrada espiritualmente, que eu acendo o incenso, acendo a vela, me concentro, dou uma meditada. O que eu tento fazer é todo dia ter algum hábito para manter esse fluxo, né? Então, sei lá, agora na quarentena é difícil, que tem dias que é osso, né? Mas eu tento fazer yoga, eu tento não procrastinar tanto, então mesmo que o negócio não vai sair perfeito, lindo, maravilhoso, eu tento só colocar no papel de alguma forma, mas não é nada muito glamuroso, não, tipo, nossa, acender um caldeirão aqui e fazer. Só se for algo muito que eu precise do ritual mesmo, porque eu acho que o ritual já está dentro de mim, sabe? Só que eu não enxergo ele, mas ele está aqui acontecendo. Acho que o artista ele está em estado de transe pela vida, eternamente, né? A louca. Deixa eu ver aqui. Ai, o maior sonho vem do ideal também, né? Já foi respondido. Vamos ver. Opa. Acho que as perguntas por enquanto foram, né? Se alguém mais quiser fazer alguma pergunta. Eu queria te perguntar, Zana, deixa eu tirar aqui o meu, da questão da. O que que tu sentiu na hora que tu fez aquele painel lá no Comino? Medo, tensão, medo, responsabilidade, tensão. Menina, foi um processão aquilo, porque é, eu foi meu primeiro contato, assim, tipo, eu gostava do Ale por causa dos livros dele já e tal, e daí eu cheguei lá, primeiro que eu não sabia que era isso que eu ia fazer, né? Que eu ia fazer uma parede. Eu pensava assim, ah, imagina, terreiro com parede pintada? Nada a ver, né? Os caras devem ser meio conservador, sei lá. Mas na verdade não, foi uma coisa que me surpreendeu, e daí eu começou a vir aquele, eu sou muito ansiosa, né? Então eu já fiquei, meu, os guias vão trabalhar aqui, em cima do negócio, e tem que ficar bom, não posso errar. Então eu fiquei com uma pressão dentro de mim muito difícil. Mas o Ale é maravilhoso, né? Então, além dele me ajudar a entender algumas coisas e me deixou super livre, super confiou em mim. Inclusive, teve dias que eu fiquei lá sozinha no terreiro e eu tava bem conectada, tanto é que eu fiz em 3 dias, né? Foi bem rápido, porque ele tem uns 12 metros, né? Fiz ele rápido mesmo, porque o Comino também queria, enfim, queria inaugurar logo o negócio. Hoje eu olho, eu faria até com mais capricho e tal, mas enfim, aí eu não precisaria nem dizer isso, né? Que é minha insegurança mesmo. Mas eu fiquei bem conectada. Na hora me deu uma autoconfiança, assim, tipo, não, já tô aqui, então eu vou fazer. E daí eu fui seguindo, e teve um momento, assim, que eu sempre conto para as pessoas que me perguntam, que foi quase no final, assim, do painel, que eu já estava muito cansada, e eu fiquei, meu Deus, me ajuda, pedindo para os orixás, assim, eu não tinha ainda muito contato, assim, com os orixás, eu só gostava, mas não... E aí eu fiquei naquilo, tipo, ai, meu Deus, preciso de ajuda, porque eu não tô aguentando, tem que conseguir terminar, tem que dar certo e tal. E daí, quando eu tava desenhando o Shun, eu senti uma energia, meu. E nessa hora eu senti, porque eu sou muito racional, muito cética. Então, tipo, por isso que eu acho que eu não vou incorporar nunca, porque eu sou muito cabeção, assim. E... Mas eu senti como um sinal mesmo, eu senti uma energia, eu tava sozinha lá. Senti uma energia muito forte, me deu até vontade de chorar, assim, né? E daí super Oxum isso, né? E tava tocando uma música muito bonita, que era uma música de um grupo cubano que chama Agô, que ela fala sobre... É como se ela estivesse saudando todos os orixás,
Então aquilo eu nunca vou esquecer, assim, porque acho que foi um momento muito de sentir a espiritualidade mesmo, sabe? E daí eu consegui terminar, ufa, e daí deu um alívio também, e eu pensei, nossa, consegui, acho que eu realmente me conectei aí com isso, que bom que deu certo. E a minha intenção, mesmo sem saber, era essa, né? Era que as pessoas pudessem olhar, meditar naquilo, se conectar. Então, a minha arte não é de museu, mas ela é uma arte de altar, né? Então, a gente contextualiza isso para esse lugar. Mas com certeza a gente, né? Claro, eu vi virtualmente, né? Espero poder apreciar, né? A gente estava Ah, com planos de viajar para São Paulo e não deu, mas vamos ter oportunidades, né? ai, tomara que vocês vão ver mesmo. Aí a gente já marca um cafezinho e eu quero te visitar também, né? E temos que fazer esses movimentos, com certeza, né? Porque quem vê eu acho que é um misto de sentimentos, né? Porque ela conversa com a alma, né? E, e tem a tua assinatura, né? Então ali tá a Zana. Pode passar anos, É, né? Que é uma coisa que eu fico lisonjeada mesmo, porque eu mesma nem, às vezes nem me enxergo assim, acho que eu tenho muito ainda que melhorar e tal, mas eu acho que eu conquistei uma coisa que é essa identidade mesmo, tem uma assinatura que as pessoas me falam, pelo menos, né? Então eu falar, então acho que deu certo mesmo, né? Isso que você falou, da pessoa olhar e falar, é da Zana. tem aqui Então, uma mana aqui da cidade do lado, né? A Lili, que trabalha com o Sagrado Feminino lindamente também, que vai estar conosco. Ela disse que lembrou de ti de um círculo na Mãe Vanessa. o retiro da Vanessa, maravilhoso. Nossa, que saudades, hein? Já fez um ano isso aí. Foi bom. Também estão te perguntando aqui se tu aceita trabalhos em residências, fazer em residências. Samarites. Então, trabalho em residência, tipo fazer o mural na residência, é isso? Seria isso? Eu faço. Eu já fiz, eu gosto muito de fazer em área interna. Acho que até eu faço melhor do que externo, assim, né? Não sou super grafiteira, mas me arrisco. Faço, mas eu acho que por ser mulher, infelizmente, a gente fica meio que com um certo cuidado, sabe? Porque você não sabe na casa de quem você vai, muitas vezes eu preciso conhecer um pouco mais a pessoa, dependendo de quem for, eu iria acompanhada, porque infelizmente a gente tem que se cuidar mesmo, né? Se prevenir, a gente não conhece o outro, né? Querendo ou não, meu, tem uma galera esquizotérica aí nesse universo, tem muita gente legal, mas também tem umas coisas que a gente tem que ficar esperto, Então, né? cuidado, né? E, aliás, eu tô falando isso de brincadeira, mas uma coisa que eu fiquei pensando também de falar, que o que eu gosto muito na Umbanda também, além dessa coisa social e tal, é essa coisa de comunidade mesmo, né? Que é o que essas religiões afro-brasileiras, enfim, trazem, que as pessoas os umbandistas se unem, eles são muito apaixonados, então meio que as pessoas se ajudam mesmo. Então eu tenho um público aí super legal que realmente apoia e eu fico muito feliz porque, né, sem vocês isso não aconteceria. Então é muito bacana essa união que existe. Então não importa que você não toma banho de erva na cabeça e só toma do pescoço para baixo, não importa. Tem algo aí que nos une, né? Pessoal, aqui, deixa eu ver ele primeiro de santo aqui. Botou, mano, eu acho muito das suas obras. É como se eu pudesse sentir a energia do representado em questão. É divino de verdade. Concordo. E Ai, obrigada. outro comentário aqui, peraí. Na minha percepção. Saiu de novo. Esse aí é meu pai. Na minha percepção, quando eu vejo um trabalho seu, senti que você inovou, pois mostrou as linhas
que especificaram que você é intuitiva e orientada pelos orixás. Devo ser, né? A gente não... Sou uma mera mortal, mas eu me esforço. Eu estudo bastante, porque eu sou, como eu disse, eu sou bem novata aí nesse universo, mas é o que mais tinha a minha cara. Então, eu não tinha como eu ser católica, não tinha como eu ser espírita, não tinha como eu ser, né, outras coisas. Eu acho que a Umbanda, ela contempla tudo, né? E Ela nos traz contempla uma nós, função da mulheres. liberdade, né? E eu acho que o artista ele precisa se sentir liberto, né? Exatamente, Concordo. você falou uma coisa essencial, E que eu acho que eu não conseguiria. Até essa coisa de frequentar um lugar, preciso trabalhar, preciso não sei o quê. Meu, eu não sei se eu preciso, eu só gosto. Isso só está em mim, sabe? É, e aí você acaba sendo natural, você não precisa nada, você não tem que nada, você só faz, né? Eu não faço só, falando de fazer e tal, não faço só coisas de orixá e tal, eu gosto muito de outras representações, também coisas que não tem nada a ver com espiritualidade. Eu trabalho com tudo isso daí. Nada a ver entre aspas, né? Porque, como eu disse, tudo tem a ver, mas vocês ligado, entenderam, né? né? E quem não conhece, né, o trabalho dela, a gente super indica que dê uma olhada, né? Não só da Zana, né, Zana, mas de toda a comunidade artista, né? Que a gente, né, enfim, tu começou falando, né? Que precisa ser valorizado, né? E, e tu falou assim da ansiedade, né? Tá nos esperando ali na frente, né? Mas eu tenho. A mãe Vanessa falou bastante também sobre, né? Do novo mundo, da nova era, que é uma coisa que a gente tem que acreditar, né? Que tá chegando. De repente não é na rapidez que nosso egoísmo queria que fosse, né? Mas a gente tem que acreditar nisso, Sim. né? E queremos acreditar, né, que nesse novo mundo, né, o artista, a alma liberta, seja mais valorizado. Que vocês tenham cada vez mais espaço para que a gente possa usufruir disso. Isso jamais morra. Porque a gente não quer artista trabalhando no outro ramo que não tem nada a ver com ele. A gente quer artista fazendo arte, né? Como que a Lili botou aqui. É. Artista é incluído o tempo todo, independente da forma, é verdade. Né? Arte e É isso, espiritualidade andam de mãos dadas. sim. E a gente depende, como eu disse, uma troca também, né? A gente depende das pessoas para isso continuar existindo, assim como a cultura. A cultura não existe sem memória. Então tem que existir aí a gente que mantém esse negócio, entendeu? Então, gente, não vamos manter essas coisas só na mão da elite, só na mão de quem é entendido. Não existe isso de eu entendo mais, você entende menos. Arte é sentimento, é sensorial, é a sua bagagem da sua vida. Você olhar um quadro, qualquer coisa, uma performance e, sei lá, pensar um negócio lá da sua infância, na casa da sua avó, sabe? É associação de experiências. Então, às vezes as pessoas se afastam porque às vezes tem medo do preço, e assim, no meu caso eu faço uma arte mais comercial, né? E é importante comercializar isso, porque a gente precisa ter espaço e a gente precisa viver também, né? Mas não tenham medo, sabe? Vou falar besteira se eu falar tal coisa. Não, não tem certo e errado. Tem você não ofender ninguém, respeitar, isso é o essencial, né? É a valorização, né, também. E todas as questões, né, para que... E assim, e você falou isso, né, da gente dos artistas serem valorizados e tal, da gente continuar seguindo isso e tudo. E essa nova era, eu acho que a gente já passou por rupturas na história, em vários níveis, né? E a gente não pode comparar o que aconteceu com o que está acontecendo hoje. Embora a história se repita com outras roupas, da mesma forma, tem muita coisa que é muito igual antigamente e tal, a gente não pode comparar, né? Então eu não vou me comparar com Michelangelo, tipo, o artista, o Leonardo da Vinci, sabe? Eu não posso me comparar com esse artista, eu tô num outro momento, eu vou trabalhar com internet, coisa que o cara não tinha lá atrás. Então,
A gente tem que ter consciência da nossa contemporaneidade, né, também. Porque senão a gente acha, ah, não tô fazendo nada demais, porque eu não, eu não fui reconhecido, e daí você já desiste, né? Mas depende do que, qual é o que a pessoa entende por reconhecimento, né? Porque também, né, não, quantos dos nossos artistas tiveram reconhecimento, mas não foram em vida também, né? Exatamente, né? Só morrendo pra galera Aí valorizar, depois né? tiveram, né? Então, e hoje com as redes sociais, né? A gente tem essa oportunidade. Nós estamos no Rio Grande do Sul, está em São Paulo e a gente está conhecendo o teu trabalho, né? Então a gente tem É isso. essa oportunidade, né? E de O bom é isso, a gente alcança milhares de lugares que jamais alcançaria antigamente, né? Então, isso já é grandioso. é verdade. E você tem mais algum? Tem mais alguma pergunta? Ai, Acho que pergunta não, pelo menos o primeiro não apareceu aqui. Não, perguntas não. Mas é. mas é isso, eu acho que a arte ela é muito glamourizada também, né? Isso eu tô falando de uma arte dessas que a galera não tem interesse mesmo, porque, ai, que saco, museu, sei lá. Não tem interesse, porque não foi mediado para se interessar naquilo. Mas quando você adentra nesse universo, você começa a perceber uma riqueza de conceitos, de ideias. Ela é arte é lugar de pensamento também. Então quando você se depara com alguma obra, acontece um monte de coisa na sua cabeça, onde você está, no ambiente. Então, só que é de uma forma muito invisível, assim, né? Então, por isso que eu falo que, assim, por mais que eu trabalhe com desenho e ele tem um lado figurativo, esse conceito de beleza é muito antigo também, né? Então, as pessoas, você falou das mulheres que podem se inspirar e tal. O que eu posso dizer para todo mundo, e não só com relação à arte, é não ficar se prendendo a padrão, né? Porque quem criou isso, sabe? É uma visão de uma pessoa, tipo, você só tem que tentar, se arriscar e tal. Tem conceitos que já são antigos, né? Hoje a gente está aqui para quebrar o automatismo, para a gente trazer outros olhares, trazer outras coisas. Então, se você na sua infância foi desencorajado a desenhar, tipo, você fez desenhou uma árvore e alguém falou, ah, não, tá feio. Aí ali você já criou uma crença limitante, você nunca mais explorou o seu lado criativo, sabe? Com nada. Então, eu te encorajo a esquecer isso. Eu sei que não é fácil, tá? Mas. E aí, eu tô falando isso, pode ser fazendo um bolo, enfim, fazendo alguma coisa que você gosta, mas que você não acredita que é possível trabalhar com aquilo, né? Eu estou oficialmente há quase 2 anos trabalhando só com arte, literalmente, assim. Eu não sei o dia de amanhã, eu não sei se eu vou ter que arrumar um trampo extra, eu não sei, mas eu sei que é onde eu me sinto bem, é onde eu me sinto livre e é onde eu coloco a minha energia de verdade, sabe? Então, se eu puder fazer isso sempre, eu vou fazer. E aí eu penso assim, Torcemos, eu me, dedi torcemos para que tu eu me possa. dedicava. é, E é aquela coisa, né? Acho que até a moça ontem falou algo assim, né? Às vezes você tá num emprego que você tá lá se dedicando 6 horas, 8 horas naquele negócio e você tem uma coisa paralela, que é o que aconteceu comigo. Aí a coisa paralela tava dando um pouco certo. Aí eu pensei, por que não pegar essas 8 horas e me dedicar 8 horas ao que realmente eu vim fazer, sabe? Pegar essa energia toda e passar ela para o que eu realmente gosto, porque isso vai ser eu estarei fazendo, alimentando aquilo para aquilo crescer. E não vai ser do dia para a noite, né? Então, por isso quando me perguntam lá, qual o seu sonho, eu só quero continuar alimentando isso, mas eu posso mudar de caminho, eu não sei o que vai acontecer, né? Deixando fluir, né?
Deixa eu ver o que que teve aqui também. Que eu pulei, acho que um. Ai, travou. Hoje eu tô do lado de baixo, aí eu me perco. Ah, Aqui, eu ó. nem tô olhando porque eu fico doida. O Gustavo falou que adora o teu trabalho, ele é único, não foge. Obrigada, muito obrigada, gratidão É, mesmo. principalmente o quadrinho do seu Zé, de máscara. Ah, gente, eu sempre falo que se as pessoas gostam da minha arte é porque tem uma coisa delas ali. Então, vocês também são maravilhosos. Se vocês acham aquilo maravilhoso, é porque vocês também são maravilhosos. Tem algo de maravilhoso em vocês, é um espelho. É verdade, né? E aqui também perguntando, ó, parabéns, te dando parabéns, amiga. Meu, diretamente do Olha Japão. aí, ó, Kelly, saudades. chegando longe, né? E... Mas é isso, né? Alguém perguntou, Hã? Eu amo. alguém perguntou Tati botou. como se, Ah, é, eu pulei uma. como se inspira para pintar? Ai, acho que eu meio que falei um pouco disso, né, ao longo aqui da live, mas acho que é isso. Às vezes vem de uma forma muito natural e às vezes eu não sou uma pessoa que pega a referência, tipo, e copio aquilo, porque eu não tenho capacidade de copiar, sabe? Eu tenho que fazer um negócio que eu mesma vou fazer, porque... Mas eu pego referências, às vezes tem um... Eu não sei se vocês conhecem aquele aplicativo Pinterest, que tem um monte de imagem. Uhum. Às vezes eu preciso ver, eu não lembro como que desenha a mão, sei lá, daí eu dou uma olhada, né? Então, acho que tem essa parte da referência, tem a gente mesmo, eu olho para mim mesma às vezes para tentar criar alguma coisa. E mas é como eu disse, é uma coisa que às vezes ela vem do seu emocional. E daí eu acho legal a gente falar isso, né? Sendo mulher, a gente tem que lidar com tanta coisa. Já temos aqui nosso útero, que é um outro coração. Então a gente tem um emocional meio, às vezes, meio doido, né? Então eu tenho que estar com o emocional bom, porque se eu tiver na bad, assim, é difícil. Mas, ao mesmo tempo, a tristeza, o momento ruim, ele é muito inspirador. Muito inspirador. Eu tenho aqui no meu Insta uns momentos que eu tô super na bad, assim, que eu coloco e eu me liberto daquele sentimento quando eu trabalho ele, sabe? Eu acredito que nosso tempinho tá acabando, né? É, daqui a um pouquinho vai encerrar. Então, Conseguimos, hein? foi maravilhoso, assim, maravilhoso mesmo. Eu tenho certeza que vai ter muita gente aí se inspirando na tua vivência, não só, né, para, como tu disse, o nosso caminho, né? Independente de ser na área artista ou o que for, se Exatamente. encontrar, né? Isso é muito importante, porque, como eu falei, a gente não quer talentos perdidos, né? E a Umbanda, ela agradece, né? Que tu tenha chegado até nós, né? Que a tua arte tenha chegado até nós. Porque mesmo distante, né? A gente sente. A gente sente a tua energia, né? A tua dedicação, né? A tua força, né? Então, eu tenho certeza que tu é bem intuída, né? Como tu falou, talvez não seja da incorporação, né? Mas a espiritualidade, ela tá agindo em ti, né? Porque senão não tinha nos tocado da maneira que tocou, né? Então, em nome da família Flores da Aruana, a gente te agradece muito, Ana, e a porta que vai estar sempre aberta, né? Que a gente possa se encontrar numa outra oportunidade. Ai, linda, eu que te agradeço, fiquei até emocionada, eu tô sensível, vou chorar aqui. Obrigada de verdade, gratidão mesmo por tudo aí, pela força, pra gente ter esse espaço de, enfim, falar coisas que nos fortaleçam, né, nesses períodos aí difíceis, não ficar só naquelas notícias tensas, né, principalmente hoje, que foi um dia bem difícil. E acho que vocês trabalham aí com essa luz. Muito obrigada mesmo. Eu espero realmente que a gente possa se abraçar pessoalmente um dia. Obrigada pelo
espaço para falar aqui. Então, hoje quem encerra vai ser por aí, eu acho, né? A hora que... É verdade, sou eu que encerro, né? Gente, muito obrigada a todos aqui que participaram, que perguntaram, minhas amigas maravilhosas, minha família que apareceu aí. Muito obrigada mesmo. E é o que eu falei, sem vocês a arte não acontece. Então, apoia aí todo mundo que você gosta, que é artista, cuida da sua espiritualidade. Vai lá, se você não segue o Instituto Flores de Aruanda, vai lá seguir. E é isso. Boa noite, galera. Boa noite, Joana. Um beijo.